paz do Senhor. Estamos aqui em mais um dia de devocional, na nossa semana 27, no nosso dia 5 de julho, falando sobre o tema escravos não podem orar funcionalmente. É um tema bastante forte, porque ele fala muito sobre a liberdade. Hoje eu vou conforme o texto que é sugerido a nós, ele fala sobre a liberdade. Eu queria ler com vocês o livro de Gálatas 5:13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, apenas não useis na liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Como disse, é um texto forte, Jesus, ele nos resgatou, ele nos libertou de todo um jugo, de todas as situações que nos aprisionavam, e hoje nós somos livres dele para viver essa liberdade. E aqui o apóstolo Paulo, ele está nos orientando a nós não voltarmos a esse jugo de escravidão. Dentro desse contexto aqui, a gente via irmãos que conheceram a Cristo, que andaram com Cristo, a exemplo do próprio Pedro, estava voltando às práticas judaístas, às práticas judaicas no passado, a coisas que o Evangelho ele nem mesmo sugere para que voltemos, a rotinas e coisas de homens. E aí Paulo ele vem orientar que nós tínhamos essa liberdade, não precisávamos voltar às nossas tradições. E eu percebo que o nosso cérebro, a mente humana, ela é muito fácil de se voltar a coisas que nós antigamente praticávamos, ou se prender em novas coisas, em novos pecados. E Paulo ele vai dizer isso, que se a gente não vigiar, que se a gente não focar naquilo de como exercer essa liberdade, nós podemos voltar a práticas ou cometer práticas que antes nem mesmo lá fora, sem conhecer Jesus, assim o fazíamos. Nós voltarmos a um jugo de escravidão. Então fica essa mensagem, porque a liberdade é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Isso daí ela está no meio da nossa Constituição, ela está na Declaração dos Direitos Humanos, e aqui no Evangelho nós temos um outro tipo de liberdade, a liberdade para viver uma vida plena, em abundância, aproveitando do bem que o Senhor nos deu. Então temos que ter um cuidado para nós não voltarmos, regredirmos, porque isso vai nos levar a coisas, a escravidões piores às quais nós já estávamos antes. E aqui eu quero orar nesse dia, como sugestão do nosso pastor Joel Estevanato, pela libertação daqueles que estão sob a opressão, a prisão da pornografia. Tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Deus querido, te louvar, Deus querido e santo, por este dia. Queremos te louvar, Deus querido e santo, pela liberdade assim que o Senhor nos dá, e que o Senhor, Deus querido e santo, nos leva a viver em tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a Deus querido e santo, a não nos desviarmos e nos colocarmos em novas prisões. A Deus querido e santo, a não, Pai querido e santo, se escravidar pelas nossas vontades, e quando percebemos, a Deus, estarmos vivendo, Senhor, os pecados, Senhor, a Deus da carne, a Deus querido e santo, seguindo, Senhor, as nossas próprias paixões. E aqui, Senhor Altíssimo e Santo, quero falar da pornografia, porque esta tem, Pai querido e santo, aprisionado a muitos. Tem misericórdia, Pai querido e santo, desta, Pai querido e santo, que, Senhor Altíssimo, se coloque em tal prisão. E o Senhor, Pai querido e eterno, é aquele, Senhor Altíssimo, que tem poder para libertar, a Deus querido e santo, a mente, a alma, o espírito, Senhor Altíssimo e eterno, de todo e qualquer mal, qualquer tipo de mal. Abençoa, Senhor Altíssimo e santo, este meu irmão, esta minha irmã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, e fique na paz do Senhor.